Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 26 de novembro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Daniel se alegra com a aliança com o rei Sargão, afirmando que o pacto fortalecerá as duas cidades. Quando Sargão pergunta sobre o reino de Judá, Daniel explica que Jerusalém foi destruída. A rainha defende a lealdade de Daniel, enquanto Nabucodonosor comenta que o rei Zedequias quebrou um juramento. Daniel reafirma sua fidelidade, dizendo que o sofrimento do povo é resultado de sua desobediência a Deus. Beroso comenta que Samur-Ramate logo se apresentará, e Aspenais observa que ela dança maravilhosamente. Arioque relembra a mulher bêbada que perturbou o aniversário da rainha. Jeremias, exausto, avisa que partirá. Micaias e Baruque esperam que Gedalias se mostre um bom líder. Ismael passa por eles com ar hostil, e Micaias percebe que ele e os outros estão armados. Durante o banquete, a rainha Neusta elogia a festa. Nitócrice do irmão, dizendo que a princesa Shamiran ouviu falando mal dela, enquanto Nabonido a acha belíssima. Shamiran chega e impressiona todos, inclusive Ivo Merodach, que lhe dá boas-vindas. Nebuzaradã se aproxima de Joana, que o observa, lembrando-se que ele estava junto quando os soldados mataram seus pais. Ele a questiona sobre o motivo de seu olhar silencioso. Micaias alerta Gedalias que Ismael e seus homens estão armados e sugere que tome cuidado. Gedalias consulta seu pai, que também estranha a presença de armas em uma recepção. Micaias insiste em agir, e Gedalias se aproxima de Ismael, dizendo que é uma honra recebê-lo. Ismael responde friamente, e logo ele e seus homens sacam suas espadas. Ismael afirma que vai separar os verdadeiros hebreus dos que servem Nabucodonosor. Gedalias, seu pai e Micaias observam apreensivos. Samur-Ramate continua dançando, sendo aplaudida pelos presentes. Nebuzaradã exige uma resposta de Joana, que revela que seus pais foram mortos na primeira invasão. Ele menciona que se ela buscar vingança, será morta. Joana, porém, diz que confia na justiça de Deus. Nebuzaradã ri referindo-se ao Deus dos hebreus, e comentando sobre as lendas dos feitos divinos, mas Joana afirma que são verdadeiras. Gedalias, em meio ao confronto, pergunta a Ismael por que o traiu. Ismael o acusa de não merecer governar, chamando-o de desleal. Aicão adverte Ismael para ficar longe de seu filho. Ismael planeja levar o povo ao Egito, apesar das advertências de Aicão sobre o desastre previsto para quem buscar refúgio no faraó. Gedalias tenta fazê-lo reconsiderar, mas Ismael ameaça matá-lo. Micaias intervém, pegando Ismael como refém e exigindo que seus homens soltem as armas. Eles ficam cercados. Enquanto isso, Joaquim tenta falar com Edissa, mas ela o evita, e ele comenta para a princesa que não entende as mulheres. Sargão comenta estar muito satisfeito com a celebração e elogia a beleza de sua filha, dizendo que seus filhos merecem tudo isso e mais. A rainha Neusta tenta conversar, mas o rei não aprecia. Ivo pergunta à princesa se gostou da dança, e ela confirma. A rainha a apresenta a Samur-Ramate, elogiando o talento de Urzabum, que agradece. Beltesazar se apresenta ao rei, e Daniel comenta que, embora impulsivo, ele não é mau. Ivo tenta se desculpar com a princesa, que lhe dá pouca atenção, e Joaquim observa que, apesar de bela, ela é difícil de lidar. Gedalias tenta negociar, pedindo que baixem as armas e lembrando que Deus lhes oferece uma oportunidade. Ismael o desafia, questionando sua submissão aos caldeus. Após uma tentativa de diálogo frustrada, Ismael ordena que todos sejam mortos, Aicão é assassinado, e Gedalias grita pelo pai enquanto Ismael mata Micaias. Sem defesa, Gedalias é chamado de traidor por Ismael antes de ser morto. Ismael então parte, deixando todos mortos. Elga comenta que agora estão em paz na Babilônia e lamenta não ter vindo antes. Samir e Tamir falam sobre se casarem. Shai revela que seu filho babilônico é Nebuzaradã, chefe da guarda real, e os filhos ficam chocados ao saber que ele liderou a destruição de Jerusalém. Ilana teme que seus filhos sejam influenciados, mas Ravina confia na criação que deram e acredita que Deus os guiará. Zadok encontra consolo em saber que, apesar da dor, o povo retomará o caminho certo. O príncipe pergunta ao pai se vão morrer, e Zedequias diz que se fosse esse o plano, já teriam sido executados. O filho menciona Daniel, que mesmo como cativo se tornou governador, e Zedequias considera que talvez tenham esperança. Matias pergunta a Rabsaris se agora ele pertence ao exército inimigo, e ele responde que faz parte do exército vencedor. Matias, que o conhece desde a infância, quer entender como isso aconteceu. Rabsaris revela que Nebuzaradã é seu irmão. Joana conta a Rebeca que o comandante deles estava com os homens que mataram os pais dela,
e ela deduz que foi Nebuzaradã. Joana acrescenta que ele ainda debochou de seu Deus. Rebeca se pergunta como Joana consegue suportar tanta dor. Joana e Rebeca se abraçam, compartilhando a perda de seus entes queridos. Enquanto Asher está enterrado, ele lamenta seu sofrimento e o abandono de Deus. De repente, uma cobra se aproxima, mas antes que ataque, Lior aparece e a mata, salvando-o. Lior, interessado em sua habilidade de luta, promete lhe ensinar como sobreviver. Asher agradece e aceita a água que ele oferece. Joana relembra momentos com Asher e ele pede a Deus que a proteja, mesmo que ele sofra no lugar dela. Jeremias e Baruque chegam, e um homem relata que o governador Gedalias foi morto, junto com Aicão e Micaias, em um ataque liderado por Ismael, que agora planeja levar todos para o Egito, prometendo proteção do faraó. Jeremias confronta Ismael, que afirma ter eliminado traidores, e ordena que todos se preparem para partir. Ao enfrentarem resistência, Ismael e seus homens ameaçam e começam a matar aqueles que não aceitam ir. Jeremias e Baruque são forçados a acompanhar Ismael, e Baruque alerta que ele está sendo levado pela ignorância. Ismael desdenha e ameaça a todos, enquanto Baruque e Jeremias lamentam a falta de paz e a escolha dos homens de se desviar do caminho de Deus. Asher dorme quando Larsa o chama para trabalhar, ignorando Lior e mandando-o calar-se enquanto Lior tira Asher. Nebuzaradã retorna da vitória, satisfeito em ser saudado pelo povo. Ilana e Ravina observam, assim como Joana, Rebeca, Dana e Ebed-Meleque. Matias pergunta sobre os hebreus que foram separados e é informado de que foram levados para onde o profeta Ezequiel está. Dana comenta sobre a alegria do povo em ver o exército, enquanto eles, com o reino destruído, tentam manter a fé intacta. Joana encoraja as outras a permanecerem unidas. O príncipe expressa seu medo a Zedequias, que o incentiva a ser forte, lembrando que ainda é o rei de Judá e que Nabucodonosor reconhece o valor deles. Ilana convida Ebed-Meleque a se juntar a ela, mas ele prefere ir ao encontro da rainha Neusta e do príncipe Joaquim. Ezequiel saúda os cativos, dizendo que encontrarão terras férteis para reconstruir suas vidas. Baruque pergunta a Jeremias se há algo a fazer, mas Jeremias apenas caminha em silêncio. Zaque e Absalom decidem sair à procura de Joana. Jeremias segue em frente, triste e contemplando a destruição ao redor. Em oração, ele ouve a voz de Deus, que o instrui a enterrar pedras grandes na entrada da casa do faraó, pois Nabucodonosor estabelecerá ali seu trono. Deus diz que o rei da Babilônia virá, dominará o Egito e incendiará os templos dos deuses egípcios. Jeremias compartilha com Baruque que Deus sempre os protegerá, e que os fiéis a seus mandamentos não têm nada a temer. Os dois se alegram com a promessa de proteção. Larsa leva Asher para ser marcado. Lior sugere que talvez fosse melhor esperar sua recuperação, mas Larsa rejeita, dizendo que não quer correr o risco de ele fugir sem a marca de escravo. Preparado para a marcação, Larsa pressiona o ferro quente no braço de Asher, deixando 4 marcas. Asher suporta a dor sem emitir nenhum som. Lior comenta impressionado sobre a resistência de Asher, que continua firme mesmo após o processo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado!